Olá, pessoal. Seja bem-vindo à segunda aula da semana 3 do módulo de persistência de dados com SQLite. Vamos lá. Qual a ideia dessa aula? Essa aula nós vamos fazer a criação do nosso model cliente. A princípio, nós vamos criar isso de uma outra forma. Nós fizemos nas aulas da semana 2, nós fizemos o modelo, mas dentro do mesmo arquivo. Agora nós vamos criar como arquivos separados. Essa é a ideia principal do model. Nós criamos arquivos separados, esses arquivos são arquivos JavaScript que vão ser utilizados pelo ORM para fazer a criação da tabela junto com seus atributos, junto com todos os campos que pertencem a ela. A ideia desse primeiro model que nós vamos criar é um model cliente. Então vamos lá. Então, eu estou com a nossa aplicação aberta, tá? Que nós começamos na aula 1. Agora eu vou criar um outro arquivo chamado cliente. Esse vai ser o nosso model, tá? Então vou chamar ele aqui de cliente. Cliente.js. Ok. Então tá aqui o nosso arquivo cliente.js. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui agora a gente vai começar a criar o nosso model. E essa criação é da mesma forma que nós já usamos, nós já fizemos nas aulas anteriores. É o mesmo esquema, tá? Como é que nós vamos fazer? Nós vamos iniciar utilizando uma constante. Então, ou seja, eu vou criar uma constante SQLite e vou dizer que eu vou requerer, né? Vou ter um requer da SQLite. Ok. Já estamos aqui com a nossa constante criada. Agora, para criar esse nosso modelo, que será uma tabela, nas aulas anteriores, nós estamos usando um único arquivo. Agora eu estou separando esses arquivos. Eu tenho um arquivo separado do DB que está aqui. Então, para colocar aqui dentro, dizendo que eu vou criar uma tabela para o meu banco de dados, eu tenho que informar aonde que está o meu banco de dados. Então, eu tenho que criar uma constante também, tá? Chamada database. Vou colocar um nome, né, chamado database e vou dizer da onde eu vou requerer, ou seja, qual vai ser, da onde ela vai herdar, né, onde ela vai buscar essas informações. Ela vai buscar desse camarada aqui, que é o ponto barra db. O que é o ponto barra db? O ponto barra db ele é um arquivo onde vai ter todas as nossas informações relativas ao database. Então, qual é o ponto barra db? Está aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar essa constante database. Então, eu vou dizer, olha, tudo que está aqui dentro do db, eu quero utilizar. Ok? Perfeito, então já criamos aqui. O próximo passo agora realmente é criar a nossa tabela. Nós vamos usar uma constante chamada cliente com C maiúsculo, tá? Então, cliente vai ser igual. Aí eu vou fazer o processo de criação para definir qual vai ser o nome do meu model, né? Que vai ser criada a tabela. Então, aqui, eu vou chamar o database. Repare, antigamente a gente chamava direto. Agora, eu tenho que chamar o database, porque os arquivos do DB estão dentro de outro arquivo. Tá? Então, database.define. E aí aqui eu vou chamar de cliente. E vou fazer o mesmo processo que a gente já fazia anteriormente. Vou fazer aqui o processo para abrir as chaves e vou começar a criar os meus atributos. Tá? Os atributos que nós vamos utilizar são esses daqui. É o campo ID. Tá? Eu adiantei copiando aqui porque nós já fizemos isso, né? Então, só para ficar mais fácil. Dentro do documento, né, da aula, nós temos tudo isso também explicado, tá? Então, olha só, nós temos aqui dentro o primeiro atributo chamado ID, que ele é um tipo inteiro, ele vai ser autoincremento, ele não pode ser falso e ele é uma chave primária. Então, relembrando, a chave primária ela vai fazer um autoincremento. Então, ela já vai fazer uma codificação de autoincremento dentro do nosso banco de dados. O próximo atributo vai ser um campo chamado nome, onde ele vai ser um tipo string e ele também não pode ser falso. O próximo é o nascimento, que vai ser um tipo date e ele também não será falso. Depois nós temos a cidade, tipo string,
não pode ser falso, e telefone tipo string não pode ser falso. Por fim, nós fechamos, né, todo o nosso processo e, para finalizar toda a parte do nosso arquivo, e isso é muito importante frisar, tá? Toda vez que eu crio arquivos separados, e vocês vão usar isso muito agora, toda vez que eu crio aplicativos separados, como está aqui, ó, deixa eu diminuir isso daqui para mostrar. Opa, pronto. Como está aqui, sempre no final eu tenho que fazer o processo de exportação. Então, ó, módulo esportes vai ser igual, no nosso caso aqui, ó, é cliente. Tá? Por que é cliente, professor? Porque o nosso arquivinho que a gente está criando aqui, ele é do módulo cliente. Então, eu tenho que criar esse módulo esportes aqui para cliente. Ok? Perfeito, então criamos. Agora vamos entender aqui então todo esse processo. Ó. Recapitulando aqui a nossa aula. Nós criamos as constantes, dizendo que nós vamos utilizar o Sequelize e vamos utilizar o arquivo DB, né, database. Ótimo. Depois, a gente começou a criar realmente o nosso banco de dados. Perdão, nossa tabela, né, que será utilizado dentro do nosso banco de dados. Por fim, a gente colocou o módulo esportes para a gente informar que a gente vai utilizar esse módulo, ou seja, esse arquivo aqui, na nossa aplicação. Tá? Então, isso é o processo do nosso modelo. Nós finalizamos o modelo cliente agora. Tá, pessoal? Então, na próxima aula, a gente já começa a fazer o processo de criação da aplicação mesmo, né? Já finalizamos a parte de banco de dados. Agora o próximo passo é a aplicação. Até lá!